Melhor não dar toque. Alô, alô, sejam muito bem-vindos. Estamos mais uma vez nos estúdios da DGA Music para o 50º programa do PodChef Podcast. Tá? Tivemos a honra de ser convidados para trocar de função hoje aqui. Eu, Edson Holtz, e aqui ao lado, Moacir Medri, para apresentar esses dois criadores do podcast, que pela primeira vez vão contar para a gente um pouco da vida deles, a vida cultural, enfim. Moa, faça as honras. Bom dia a todos, a todas. É um prazer, muito obrigado pela honra de estar aqui. Eu jamais imaginaria que estivesse. Eu venho das ciências biológicas, sou um botânico e estive mergulhado por anos num laboratório fazendo ciências. E hoje eu estou aqui fazendo conexão entre literatura, entre arte, entre produção cultural e ciências. É mais leve ser assim. Muito obrigado. Bom, agora a gente vai passar, já que todo mundo que assistiu esses dezenas de podcasts que eles organizaram, agora vamos conhecer um pouco mais do Aurélio Pereira e do Ronilson Rony. Vai lá, Aurélio, é com você hoje, meu jovem. Alô, alô! Vamos começar pelo mais velho. Não sou eu, a barba é branca. Não, começa com você, que é o idealizador, o homem da Eu ideia. sou Ronilson Moura da Silva, mais conhecido como Ronilson Rony. Nascido em Rolândia, ao alto dos meus 54 anos. Filho do seu Revail e dona Nercília, irmão do César. E tem os netos, os filhos que caminham junto com a gente. E a honra de estar presente com vocês mais uma vez. Quando a gente pensou num projeto como esse, né? A gente sempre fala assim, fazer cultura é a coisa mais difícil nesse país. Realmente. Mas fazer o que você ama é a coisa mais maravilhosa que existe. Não dá dinheiro. Não tem problema, mas dá amor. E a gente devolve o que a gente recebe, que é gratidão. Então a gente devolve de gratitude. E a minha história é isso, é caminhar pela faculdade. Sou formado em biblioteconomia, tenho pós em logística e produção, MBA de produção e logística. Mas o que eu gosto de fazer mesmo é contar história e viver história. E fazer poesia. Essa é a minha vida. Depois vamos explorar, tem um currículo imenso dos dois, tá? Vamos ver, o tempo vai ser pequeno para contar tudo. Aurélio, se apresenta aí agora. Então, resumindo, bom, eu sou Aurélio Pereira, né? Eu sou natural de Londrina, mas eu vivi a minha vida, porque eu nasci no Hospital de Londrina, mas eu era de Biporã, né? Vivi minha vida, infância, adolescência, um pedaço da juventude aqui em Biporã. E foi aqui que eu comecei meu caminho na cultura, né? Na verdade, este ano estou fazendo 30 anos de teatro. Comecei lá em 95, né? Esses dias aí fizemos uma apresentação aqui no Festival de Teatro de Biporã, né? Comemorei essa data, que é uma data importante, acho 30 anos. Sim. Né? Não é um dia, né? Coisa, com espetáculos bons, espetáculos ruins, coisa legal, coisas pra gente guardar, muitas memórias, né? E nessa caminhada do teatro, da cultura, conheci o Rony, né? Que hoje, além de parceiro aqui, é um amigo, é um irmãozão que a gente tem aí. E assim, bom, minha história, basicamente, né? Eu sou aqui, tenho 49 anos, sou de filho. Nossa, vou chorar. Já falar do meu pai. Pode, chefe, aqui pode, chefe. Pode. Que é o nome do meu pimpolinho mais novo, né? Tenho ele, tenho o Gabriel, né? A dona Andreinha. Andreinha também conheci graças à cultura, ao teatro. Então a minha vida acabou assim passando aí por isso, né? Cultura, meus amigos, né? Conheço o Moacir da universidade, o Edson da universidade, mas a gente acabou fazendo Teatro cultura, juntos. teatro, participando dos lançamentos dos livros, né? Acho que no caso do Edson, eu que dei a ideia, né? Exato. Edson, vamos fazer do Mo, a gente no primeiro livro, que é o da Cor da Terra, quando eu e o Vila fomos convidados para fazer o lançamento, né? Já também falei, nossa, dá peça, né? E Sim. depois o Moa convidou o Cláudio Miller, né? Nosso querido amigo Cláudio Miller, que não quer vir aqui, mas tudo bem. A gente respeita. Por enquanto. A gente respeita. Vamos trazer. Grande mestre, Bom, grande mas, mestre. então, assim, nossos caminhos se cruzaram, né? E hoje
Por sorte, né, Rony, temos pessoas iluminadas como pessoas, como seres humanos, em termos de sensibilidade e também em termos de criatividade e iluminados, né? Aqui Aurélio, estão eu vou só tomar as uma obras. partezinha tua Não, rapidinho, vai. bem rapidinho. E quando você fala de pessoas iluminadas, de seres humanos, essas pessoas que estão hoje com a gente, eles realmente trabalham uma coisa que a gente precisa ter nesse mundo. Chama-se humanidade. É olhar o outro como o outro é, o ser humano. Seja nos livros, seja na vida deles, eles colocaram isso. E a gente busca essa reflexão. Exato. Eu acho que pra gente é a melhor coisa que tem. Só vamos fazer um salve e um saldo aqui ao meu cunhado. Diz que cunhado não é parente, mas esse é meu irmão. O Ayrton Canarski. Ayrton, aquele abraço. Muito obrigado, Ayrton. cara. Produtor de carneiro, Participando. tá em débito com a gente no carneirinho, mas tá, em breve estaremos aí, né? Eu quero colocar um ponto aí que o Aurélio colocou a universidade como foi a conexão. Eu era pró-reitor de finanças da universidade e o Aurélio foi eleito representante dos servidores técnicos administrativos e ele participava por isso dos conselhos da universidade. O conselho universitário, conselho de administração. E eu conheci o Aurélio no conselho de administração. Eu como pró-reitor e ele como representante dos técnicos administrativos. Eu não imaginava, né, o Aurélio, um ator, um produtor, um redator, né? Ele também escreve, né? E eu não me imaginava também fazer literatura brasileira. Nessa época, né? Eu era, né? Tinha outros afazeres ali, né? Eu sou um biólogo, já falei, né? E treinado no laboratório, no microscópio. De repente, eu sou pró-reitor, né? Passei pela direção do CCB também e tal. E você senta de frente, eu do lado de lá, ele do lado de cá. Lá foi assim, porque eu me lembro disso, né? E a conexão depois, né? Isso foi em 2004, 2005. Olha só, né? Tempo, hein? 20 anos depois, nós estamos aqui falando de arte, falando de cultura, falando de produção, falando de literatura. Então, essa conexão, ela é necessária. E é aí que se faz o humanismo. Ele é um administrador. E agora, é um advogado. Um senhor doutor, Isso. né? E fazendo hoje, né, arte, fazendo hoje cultura. Essa conexão, ela é necessária. Se quisermos, né, subir numa prateleira mais alta e alcançar o humanismo mesmo, né, na sua essência. Então, o Rony veio um pouco depois, né? Sim. Pelo livro da Cor da Terra, né? Que aí o Aurélio, né? E o Emerson, né? Conversando com o Aurélio, que eu conheci então no conselho e tal, e aí o livro, como é que eu posso fazer o lançamento? Eu corri, porque eu descobri que ele fazia teatro, né? Poxa, o Aurélio pode me dar uma dica, né? Como fazer? Aí o Aurélio chama o Rony, o Emerson Vila, né? O Vila. E aí chama o Edinho. O Edinho foi o apresentador, né? Na abertura, né? Do lançamento do livro e tal. No saguão do Ouro Verde. No saguão do Ouro Verde, né? E eu tremendo de medo. Imagina, né? Você nadar em águas nunca antes navegáveis, né? Foi literatura brasileira, eu com medo danado de dizer, né? Eu nem diria eu estou escritor, imagina, né? Pô, então fiz aqui um livrinho, aqui tá aqui, né? Aqui algumas palavras Tá que eu aqui e juntei. tal, né? Vira uma peça, né? E aí eu conheço o Rony nessa peça, que o Rony foi fundamental, né? E tantos outros, né? É para dizer que o tempo, ele pode fazer destinos. Sim. Ele compõe destinos. Isso é uma Estamos outra a fazer história. isso agora. Eu queria Aproveitar o gancho aqui rapidinho, Sim. porque não tem como. Olha isso. Depois falamos sobre eles aí. aproveitar o gancho do Moacir e contar.
criaram uma conexão entre vocês pelo teatro. Tá? Cada um, o currículo é imenso, é gigantesco, mas quando foi esse encontro, eu sei que o Rony começou em Itamarana, né? Teve um trabalho em Itamarana, o Aurélio aqui em Londrina, né? Ibiporã. Quando que aconteceu vocês se conhecerem no teatro? Como é que foi isso? Na verdade, eu competi com o Aurélio e não sabia disso. Em alguns festivais. Eu vou colocar um pontinho, é na mesma questão, sabe? Como é que foi o coração a primeira vez que vocês pisaram num palco e falaram assim, ó, a plateia tá lá, agora eu vou ter que dar conta? Eu acho que vem da ancestralidade. Minha mãe cantava em coral, junto com meu pai. Trabalhou em circo, né? Tinha parentes ligados à música, com palco, sempre presente, e a gente sempre presente com essa ideia. E pisar no palco não é aquela vez que tremeu o coração, treme até hoje. Né? Esse coração não pode parar de tremer, porque se no dia que ele parar de tremer e não sentir essa emoção, não presta. Não compensa fazer. Aí eu não sou mais artista, porque eu já não estou fazendo por sabor, eu estou fazendo por valor, aí muda a história. Então acho que foi isso, né? Eu posso dizer assim, bom, só finalizando um pouquinho do que a história, assim, então o Moacir falou da universidade, hoje vou fazer 25 anos de universidade e continuo no Conselho de Administração. Agora eu estou no segundo mandato novamente, voltei para o Conselho de Administração, né? Mas sou graduado em Educação Física, pós-graduação em Gestão Universitária, onde fiz junto com o Edinho, fazia aula de inglês com o Edinho. Não tem coisa mais... eu lembro do Edinho falando para a professora de inglês, assim, a professora falou assim, ó, gente... Só fala inglês. O Edinho levantava a mão assim, teacher, I'll now start entendendo. Era o sotaque, né? Fluente, né? Já falava fluentemente. Então, assim, o cara era tão bom que ele já... É o sotaque Rhodes, germânico. Ele já tinha aprendido, já estava com sotaque, né? Então, mas é lá da cidade de onde ele vem, né? Exatamente. E aí, nessa história, respondendo o que vocês perguntaram, né? Então, eu continuo lá, daí fui fazer direito mais tarde e tal, tirei minha OAB, advogo, esporadicamente, mas advogo. E continuo lá na universidade, que é um lugar assim, né? Antes da universidade, trabalhei na prefeitura de Ibiporã. E quando comecei a fazer o teatro aqui, a princípio, eu comecei... porque eu fui fazer contra-regragem, operação e tal. Na época ainda estava assim, mas eu me lembro de criança que meu pai tinha um boteco, né? E eu pegava um chapéuzinho e eu cantava Estrada da Vida. E ficava com o chapéu. Meu pai odiava, né? Que eu ficava lá com o chapéuzinho, já passava o chapéu, criança. Então, assim, essas empreendedor coisas, desde cedo. Né? Tem certas coisas que são natos. Você nasce para fazer, eu acho. Eu acho, assim, não é? Vou dizer assim, nossa, Aurélio, você acha... Eu não sou um cara, assim, pretensioso, mas também não sou tão humilde. Eu sei que eu sou um ator razoável. Eu acho que a vida, às vezes, nos leva a outros caminhos de não poder se dedicar especificamente à arte, né? Porque nós sabemos como é difícil viver desse ofício aqui, né? Mas, assim, eu sei que se eu tivesse seguido outros caminhos, provavelmente eu estaria... vocês estariam me vendo aí em alguns lugares, assim, porque eu acredito que eu tenho potencial e tenho... sou sério quando eu faço isso. Agora, subir no palco... essa emoção, daí veio minha primeira oficina de teatro, e eu lembro que o professor chamava Rômulo Gontijo, ele era um alto, esguio, assim, um vozeirão, né? E aí a gente tinha que criar, então, olha, vocês criem e tal, não sei o quê, e na época, assim, eu tinha essa coisa, então você, faça uma cena, um improviso, e eu lembro que a minha cena era entrar no palco e cantar, viver... E não ter a vergonha de eu ser. fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Olha só. Então, eu lembro, essa foi a minha cena, assim, porque eu acho que eu tinha essa vontade de cantar, tinha vontade de atuar. E foi. Então, começou nesse processo e tal. Então, primeiro espetáculo com público já foi assim, uma intervenção, eu lembro que foi no colégio universitário, isso aí lá em 95, né, nessa época que eu trabalhava na prefeitura aqui,
Era um projeto que tinha e a prefeitura me liberava 1 hora na semana para ir fazer esse curso. Eu trabalhava na Secretaria de Educação, então a gente tinha... Aqui, a cultura aqui sempre foi em Biporã, sempre teve essa coisa de acesso. incentivar Sim. os artistas, as pessoas, né? Por isso que tem muitos frutos aqui que renderam frutos aí, né? E com o Rony, assim, essa história, né, da gente ter concorrido lá, também foi no meu primeiro espetáculo, acho que já foi um segundo espetáculo, mas grupo da assim, cachorra da não, Cadela Manca. era né? o grupo da Cadela Manca, Teatro da Cadela Manca. Foi quando eu fiz um espetáculo do Garcia Lorca, né? Assim, a Rosita. Mas, assim, o Rony era amigo do Vila, né? A gente tinha feito um filme junto já. Fizeram um tempo assim. Então eu conheci o Rony por intermédio do Emerson. Na verdade, não foi atuando específica. Depois a gente foi atuar junto, mas nós fomos no festival, acho que num festival de cinema em Maringá, fomos juntos, ficamos num hotel, e aí tivemos um contato, e aí é difícil não ser amigo do Rony, né? Nossa, Quem conhece sabe, difícil. possível. Então a gente acabou criando esses laços, e depois, acho que o primeiro espetáculo que a gente atuou junto foi o Noites Ilícitas. Noites né? Ilícitas da Edinho. Foi em 2006, né? Nossa, 6? espetáculo maravilhoso. 2006. Isso. Né, que era o projeto nosso, Promic, né, pelo o Promic, salve o Promic, e foi muito bacana, o espetáculo contava a história de Londrina, tinha música, tinha dança, um cenário lindo, os Direção do Alexandre Simeone, elenco muito bom, né, o Rony sempre conta a história da cena que a gente tinha, que era a cena do cigarro invertido, que ele sempre achava que eu ia acender o cigarro errado. Não, ele entrava em blackout, né? Mas E tinha aí- um padre também, não tinha? Tinha. Padre. Padre. Edson Rhodes. Era o padre. Não, é engraçado que o padre. O Edson e os seus sotaques, né? É. Ele começava falando italiano, ia pro Alemão. alemão. Né? Queridos, estamos aqui. Eu me lembro, Aquela coisa- eu me lembro da professora Irene Popper. Irene Popper. Chegou nele e falou o seguinte: Edinho, você tem que decidir. É alemão. Ou você é padre italiano. alemão ou é italiano. São vários traços. A Irene falava alemão Os fluente. dois juntos não combinam, um é germânico, outro é latino. Não dá certo. Decida. Foi muito legal. Mas- isso. No próximo. Mas essa história do teatro é muito doido, por quê? Na época que a gente competiu, participou dos festivais junto, eu tinha ido para Tamarana e montei um centro cultural. Tamarana, uma antiga funerária. A funerária saiu 6 horas da tarde e nós assumimos o espaço e montamos um espaço cultural, que era com o grupo de teatro Gruteta. E ali, começamos a criar tudo experimental. Criamos o grupo e inventamos de fazer um monólogo com 22 pessoas em cena, que eram todos os alunos. Monólogo. Monólogo, polinólogo. Quando chegou aqui, a gente falou, Esse é- cara, isso esse é um espetáculo, Isso não é um tem monólogo. Vintólogo. É. E aí, quando veio pra cá, a gente fez no Zaqueu, bateu o recorde de público do Zaqueu de Melo e se inscrevemos pro festival. E dali, cara, eu assisti o espetáculo deles e falei, pô, esse cara manja do negócio ali, né? Chamou a atenção, eu falei, pô, um dia nós vamos estar trabalhando junto. E a vida é maravilhosa. Né? A gente gira tudo e tal, e um dia estamos em cena. Eu e o Aurélio. Eu vou pôr aqui uma coisa que aconteceu uma vez na peça do Moa, da Cor da Terra, né? Que a gente fazia. Tá. E tinha uma cena minha e do Aurélio. Os dois ali sentadinhos nos toquinhos, né? Enrolando um paeirinho. E pede-se para desligar os celulares, né? Antes do espetáculo, tudo maravilhoso e tal. De repente, do Neida... Eu só vejo um celular subir, as pessoas tentando pegar esse celular. O Aurélio, quem será, filho da puta? Que tá com o celular ligado. Eu falei, o filho tá aqui, a mãe é a minha. Dona Nercília, minha mãe ama assim. De paixão. Pô, coitada, ela esqueceu de desligar e tocou justo dela durante o espetáculo. Ai, Isso, segura. e trabalhar com o Aurélio, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Igual a gente faz aqui, apresenta o podcast, a gente tem um vínculo tão grande que um olha pro outro, já sabe o time da história, Sim. eu não preciso nem olhar pra ele que a gente já sabe o que vai fazer. Então a gente foi ganhando volume de história de vida e um aprende muito com o outro, né? A gente sabe ouvir.
E é sim. uma coisa que falta para a sociedade hoje, né? Sim. Saber Sim. ouvir. Rony, Aurélio, você, assim, nós temos o nosso tempo, pro tamanho do currículo de vocês, como eu falei no início, é pequeno. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da experiência de publicidade. Vocês dois também acabaram se enveredando pela publicidade, além do teatro, dos palcos, né? Noite Silício, tiveram vários espetáculos. O Travessia, que foi um encontro do Moacir. Maravilhoso. Também lotamos o Zaqueu de Mello. Saudade, hein? Como é que entrou a publicidade na vida de vocês? Como é que aconteceu? Como é que está sendo? Eu acho que nós dois somos a mesma pessoa que acabou levando a gente para publicidade, né? Eu conheci, acho que sim, foi o João Rodrigo O João Rodrigo né, Milanês, que é da usina de 10, 10, esteve aqui com a gente. Ele salve ao Rodrigo, João, sempre. a Andressa, né? A Andressa tem que vir aqui falar de kombucha. Andressa, tá convidada já, filha. Então, eu fiz uma oficina, na verdade, sim. Eu conheci a publicidade, na verdade, eu acho que... Não, acho que eu fiz um VT antes de trabalhar com o João. Acho que eu fiz um VT antes. Que foi o meu primeiro VT para TV, foi um VT da Metronorte. Foi meu primeiro VT. Eu já estava na UEL. E eu lembro que a minha chefe era a Regina, minha querida Regina, que faleceu de Covid, minha amiga, irmã querida. E no dia eu tava lá, sabe aquelas coisas assim, pessoal de produção é muito assim, vai fazer um VT, você tem que trazer camisa, então... E eu nem camisa tinha, eram umas coisas assim. Eu sei que a Regina me levou lá na Metronorte para fazer, e acho que foi com o Kung Fu que eu fiz. Nossa, E era você é mais velho comercial que eu, meu jovem. Anos depois eles refizeram esse material, assim. O Kung Fu muito profissional, um cara muito sério, assim, mas ele é bem fechado, né, trabalhando. Agora, com o João, o Rodrigo, eu conheci o João fazendo uma oficina que era uma oficina de cinema que era feita na época pelo Rodrigo Grota e pelo Caio. Eles traziam um pessoal que chamava Invasores da Tela. Então vinha um cara da oficina de direção, oficina de fotografia, oficina de produção. Neste grupo... Só lembrar aqui, Aurélio, mas a gente tá falando de Rodrigo Grota e de Caio, nós estamos falando da Quinoarte. Hoje, Festival de Quinópolis, Cinema. Festival de acontecendo. Cinema, que era Quinópolis. Então. Neste grupo de pessoas que estavam fazendo a oficina, estava o Rodrigo Grota, ou o João Rodrigo Milanês, fazendo a parte de direção. Então, assim, ele estava começando a produtora dele, né? E eu tinha uma amiga que fez escola de teatro comigo que apresentou o Gravidade Zero, que era o programa que eles tinham na TV, que era um programa de esportes radicais e tal. Então, a produtora, na época, quando começou, era o João, o Marquinho, tinha o Ari, eu não sei se o Ari era sócio, e tinha o Betinho, né? Betinho. Que continua hoje, acho que o João e o Betinho. E aí, assim, várias pessoas desta oficina foram trabalhar com o João Rodrigo, né? Quando ele montou a produtora, e ali tinha mais pessoas que a gente conheceu. O Valdir, que esteve aqui com a gente, lá de Cambé, fez essa oficina. Então, aí dessa oficina surgiu um curto, meu primeiro curta, o único, um curta-metragem que eu fiz, que chama Manequim 37, se você procurar na internet aí, você encontra, só que a versão que tem na internet não tem o áudio, que a trilha sonora é uma trilha feita pelo Marquinho, também falecido, né, Marquinho Tureta, e muito bacana, então era toda uma história, tinha uma premiação, e aí virava um roteiro, o roteiro virava. E aí começou. Então, o João Rodrigo, lembro primeiro pro comercial que eu fiz com ele, pode falar, Marco, foi da Florácia. Ah, farmácia. Foi da Florácia. E era uma coisa assim, a gente gravou numa loja de cozinha, eu vesti de gaúcho, e a fala, eu não vou esquecer, porque eu entrava e falava assim, bom dia pros índios e pras chinocas. Hoje vamos fazer... como é que é? A receita... É quase um gaúcho da fronteira. Hoje teremos uma receita típica, o legítimo acarajé. Então, assim, porque a história é essa, a concepção do roteiro, não sei se já era o Santeço na época, era assim, se você vai procurar... Santeço é maravilhoso. Você vai procurar uma farmácia, você vai procurar uma farmácia, né? Não vai procurar um gaúcho para fazer um acarajé, o gaúcho vai procurar para fazer um churrasco, né? Claro. Essa era a lógica. E foi muito bacana, assim, foi muito divertido, mas tive grandes experiências com eles. Nós chegamos a gravar uma vez... Nós gravamos 12 horas. Nesse dia eu gravei 6 VTs
Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal, e lá em Arapongas, era uma empresa que estava começando. Então, com o pessoal da usina, a gente tem um laço de trabalho, né, muito, muito assim, que vai além do profissional, né? Por isso que é gostoso trabalhar com eles. Todo o pessoal, o gaúcho lá, o Valdecir. Nossa, a produção, Pelé. Pelé. A produção inteira sabe, deles ali é então, maravilhoso. Porque a Andressa também, antes, a Andressa tinha agência, então a Andressa indicava a gente. Por meio deles também, já que estou falando de experiência, já vou aproveitar e falar tudo, né? Eu fiz a RPC tinha causos e... Ah, verdade. Casos e Causos, que passava Isso. depois do Fantástico. E aí eles vieram fazer um aqui em Londrina. E eu fui selecionado para fazer. Assim, no meu currículo é uma das coisas mais legais que eu fiz, que foi para TV. Também tem na internet. Se procurar lá, é um espetáculo que fala sobre a história do cara. Vai que estar na nossa ficha técnica. Era tá? era hora de morrer, entendeu? É de um jeito ou de outro, chama Casos e Causos. Procura aí se você quiser. É bem legalzinha a história. Eu tava magro, tinha acabado de fazer redução de estômago, né? E é isso, a publicidade é bem diferente do É uma outra teatro, linguagem, outra né? linguagem, né, Rony? Nós nunca fizemos publicidade junto, acho, né? Verdade. Atenção, senhores, ó, estamos à disposição. Posição para fazer. Precisa de 2 fazendeiros, ele já faz fazendeiro. Eu posso ser o peão, não tem problema. Essa cara de peão. Ô, Aurélio, Pode falar. a gente começou praticamente com a mesma empresa, né? No caso, com a Usina de Ideias. Mas eu vinha de Itamarana e tinha um contato com o pessoal do Instituto Cultural Arte Brasil, que é o Batuque na Caixa. Aquele pessoal foi me colocando em outros meios também. Sim. E aí eu fui conhecendo o audiovisual e acabei fazendo algumas oficinas. Fiz com a Usina de Ideias o primeiro curta-metragem deles, que é Sociedade Enlatada, com o Vila. O Vila é nosso personagem principal. Um espetáculo maravilhoso. Um curta de uma linguagem totalmente nova. Então, assim, Isso foi gravado no Valentino? foi gravado no Valentino. Valentino. O pioneirismo da Usina de Ideia tem registro, né? E aí, com a Usina de Ideia, eu fiz vários comerciais. Fiz pro Sicredi, fiz pro União, Vale Sorte. Vale Sorte. Então, assim, são Legal. inúmeros. E a gente fala assim, a questão da publicidade, né, no audiovisual é muito rico. E nós fazemos um trabalho totalmente diferente do que é feito no mundo. A criatividade do brasileiro é diferenciada. Sim. Né? Então a gente acaba conhecendo muita gente desse meio e a gente fala assim, cara, quanta gente boa a gente tem dentro dessa área. E quanto o pessoal do Santo Texto que faz Roteirista. os roteiristas são maravilhosos, gente. Ô, Rony, e como é que é na hora de fazer a publicidade? Então, vamos fazer a publicidade. Você tem um texto, você sabe o que você vai fazer, qual é a engenharia da obra, né? Eu vou fazer uma ponte, então tem lá um projeto, né? Eu tenho que fazer aquilo, a fala, o contexto, né? Ô, Moa, Como é isso? é longo, porque assim, você, o dono da empresa, você precisa divulgar seu produto. A gente já chega na ponta, né? Depois Nós que já somos, passou por um monte de... nós somos aquele que vai dar vida àquilo que você pensou. aquela última parte. A ideia. Só que aí, por exemplo, o que a gente recebe? Às vezes a gente só recebe o nome da empresa. E aí quando você chega no set, ó, o texto é esse e tal. Mas aí já é porque pela confiança que o pessoal tem também, já pela história que a gente já tem, de, vai bater, vai ser show. Até porque você já conhece a equipe, mas Claro. ó, às vezes eles te mandam o texto antes. E aí você vai se adequar àquilo. E a questão do texto, e eu sempre falo assim, cada um é um personagem diferente. Por exemplo, no Sicredi eu fazia um fazendeiro. E tudo é muito breve, né? É 30 segundos, gente. É breve. Então, Só que você, às vezes você grava, você grava quase meio-dia para fazer esses 30 Uma segundos. frase, a expressão do rosto, é o olhar. É onde você vai pegar. É importante a gente falar isso. Se você fazer teatro, TV e cinema. Sim. Só aqui Faz cabe embaixo. uma reverência muito grande ao Moreno, que fazia os comerciais da Bombril. Assim. Olha a façanha desse cara, de permanecer tanto tempo com um personagem. Sim. E todo mundo sabia que ele não era daquele jeito, né? E Rony, Aurélio, fiquei curioso. Dessa experiência de vocês com a publicidade, gerou a ideia do podcast. Agora eu queria entrar no podcast, que é o aniversariante do dia, né? Quando pintou essa ideia do podcast, isso tem um pouco a ver com a publicidade. De onde veio esse start para vocês criarem o programa
de entrevistas? O podcast foi uma loucura minha. Ah, E aí eu falei, pra ser louco, você tem que ter mais um que seja louco com você. E eu já tinha o louco junto comigo, que era o Aurélio. Mas aqui no estúdio tem a Glenda, eles são o duo Kirva, de músicas gospel. sim. E a Glenda trabalhava comigo. E a Glenda sempre ficava incomodada. Falava assim, Rony, por que você não faz um podcast? Por que você não faz um podcast? Eu falei, Já estava começando a bombar ou estava no início dos podcasts? No É, país? Não, era início. É o no Guilherme início. que tava querendo É. que ela vender o estúdio. E aí a DGA, mais louca que nós, né? A DGA resolveu ceder pra gente pra fazer um piloto. Tá. E aí a gente falou, cara, o que nós vamos fazer lá? Aí tivemos uma brilhante ideia de convidar o Vasco Roveral. Você chamou o Aurélio de participar? Eu chamei o Aurélio mais louco que eu topou, né? Claro. Na empreitada. O que nós vamos fazer lá, Rony? Eu falei, sei lá, tem uma mesa, uns microfones e eu tenho uma ideia. Tinha roteiro primeiro? Não tinha Rony? nada. Não tinha nada. né? Aí a gente tinha mais ou menos a ideia do que eu ia ser. E tem a história do nome, né? Que vocês precisam contar como é que foi. que aí, Era o Agora Vai. A ideia, mas como vai chamar? Agora vai. Por que agora vai? Que todo mundo na sua vida tem um agora vai. Qual foi o seu agora vai de querer fazer teatro? Pô, agora vai. Agora o meu projeto vai dar certo. Agora eu vou fazer faculdade. Agora vai. Agora. Então todo mundo tem esse agora vai. Então quer dizer que todo mundo tem história pra contar. Não importa se é o Zé, o Pedro, o João, se é branco, preto, amarelo, cor-de-rosa. Não importa. Todo mundo tem história pra contar. E a história de todo mundo importa. Isso é importante a gente deixar frisado. Todo mundo tem história pra contar. E é isso que a gente gosta de fazer. Ouvir as histórias e contar histórias. E foi o que aconteceu. Aí tentamos registrar. Vamos registrar. Fazer as coisas corretas, né? Aí nós descobrimos que no meio do registro já tinha uma empresa que tinha feito esse registro, uma empresa de grande porte, né? A gente entrou com Não o podia pedido competir. e a gente não conseguia competir com eles. Quantos programas foram gravados com Agora Vai? Vocês lembram? Acho que foi até os 8º. Até o 8º. Porque aí depois vem o 9º com o Moacir Medri, já no Podchef. Com o Podchef. Foi o daí. primeiro do podcast? Eu acho que o teu foi o primeiro do Podchef. Primeiro. Será? Eu de verdade eu confesso pra você que eu sou péssimo pra lembrar. E aí, Ah, a gente resolveu mudar. Mas a gente vai pôr o quê? A Glenda, de novo, ela, toda vez que eu era chefe da Glenda, né? Chefe. E a Glenda falava, pode, chefe, posso fazer tal coisa? Pode, chefe, pode, chefe, pode, chefe. Eu falei, cara, olha a pegada aí, ó. Sim, natural. Natural. Total. E aí eu Era falei assim, natural. agora eles não vão pegar nós, sabe por quê? A gente está no ar, AR, pode, chefe. Então logo nosso que aparece AR é Aurélio e Rony. Sim. ah. E é o ar de sempre estar no ar. E pode chefe, porque esse eu posso usar, é meu nome, caramba, eu posso usar, pode chefe, né? E por que pode chefe? Que você pode chegar aqui e falar assim, ô Rony, mas eu posso falar alguma coisa? Posso fazer alguma coisa? Aqui pode, chefe. É. Com o Arondi, verdade, com o Arondi. O segundo foi com você. O Arondi, o técnico, ele é técnico do basquete de Londrina. Isso. Ô, Rony, toda vez que a gente. E Aurélio, toda vez que a gente entra em algum caminho, a gente dá os primeiros passos, olha para trás para ver se eu quiser voltar, que distância eu tenho. É o medo, né? Sim. É a incerteza, né? E todos fazemos isso na vida, até sem pensar. A gente não fala, eu estou com medo. Não. Você apenas se contrai, você arrepia, né? Você segue ou não segue, né? E é por isso que a gente todo dia dá um passo além, porque se tivéssemos certeza, a gente não ia. A incerteza é que nos mexe, é que nos move, né? Nos 50 que vocês, nos 49 já feitos, né? Isso é 50. Em que momento vocês dois, certamente teve esse momento, né? Olharam um para o outro e falou assim, será? Volta que deu merda. Ou não, né? Ou não. Está indo muito bem, né? Está indo muito bem. Eu fiz o primeiro livro, eu pensei sobre fazer o segundo. Será que eu vou ou não, né? Me animei com vocês. Olha só. Me animei com a peça, né? E aí vou fazer o segundo. E o segundo saiu Travessia, né? Que foi a segunda peça. Me animei e falei o seguinte, vou dar conta de fazer, acho que dou conta de fazer um romance, né? Que é o Saiu Pedras. Travessia.
que é Travessia. o Travessia. Não é? Mas não é para falar sobre isso. Não, né? mas vamos, Não é aqui, pra falar. aqui a gente sempre aproveita. É que nossas travessias, elas são feitas de dúvidas. Vou ou não vou, certeza e incerteza, e agora, recuo ou não, né? Fale sobre isso para nós. Como é que foi para vocês isso? Primeiro de tudo, não é arrogância, não é nada, mas a gente tem uma coisa bem séria. A gente quer contar a história e ouvir história. A gente, lógico, interessa muito pra gente ter lucro, né? Ter os parceiros com a gente. Mas o registro da história eu acho que é uma coisa mais importante que existe. Aqui passaram pessoas contando história pra gente que talvez estaria esquecido. Pessoas que tiveram... Edinho. Teve ali, ó, na passagem, no Vá para a Luz, Caroline. Quase. Né? Caroline. Sabe assim, então assim... E de repente a gente não ia ter essa história registrada. Sim. Então o que a gente fala é questão de legado mesmo. E desistir de um legado eu acho que é muito difícil. Pô, a gente tem dia que chega aqui, é o nosso momento de vibrar mesmo, né? De um olhar pra cara do outro e falar assim, Fácil. cara, mais um episódio, a gente vai conseguir. É difícil pra caramba. Sabe o que é fácil? Não é. Nada é fácil, né? Nada é fácil, né? E acho que o desafio é que nos torna persistentes, né? Então, assim, a gente faz aí muitas coisas, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você não descansa? Nós temos uma eu equipe, trabalho, né, Aurélio? quando eu descanso, eu trabalho. E é assim, e é engraçado que as pessoas, muitos mandam mensagem pro Rony e falam, ah, não, você pode falar pra sua equipe entrar em contato com a gente e tal. A equipe de 2. Então, assim, é difícil, assim, nós tivemos grandes parceiros aí, em alguns momentos alguns saem, outros entram, né? O nosso objetivo é falar, Rony, a gente não pode pagar para trabalhar, então, assim, vamos tentar arrumar patrocínio pelo menos para manter em pé e continuar o projeto, porque assim, são 49, 50, mais os 10 de Cambé, então são Isso. 60. Quer dizer, desses 60, alguns vieram em dupla e tal, então nós já contamos mais de 60 histórias. E isso tem um valor para nós sentimental, de às vezes as pessoas falarem coisas aqui que a gente não esperava que elas iam falar. As Então, pessoas... isso que eu fico curioso, né? Acho que o pessoal que assiste também, os bastidores, né? Tanto de convidar alguém, como é que é a logística para trazer alguém aqui em Biporã, né? Muitos vêm de Londrina, alguns aqui de Biporã também, mas principalmente de Londrina. Algumas histórias que vocês passaram, né? Algum perrengue ou alguma situação que vocês passaram. Aí é para abrir o jogo. O time tudo não desconta nada. O processo, na verdade, é assim, a gente tem uma lista lá de nomes, de pessoas, e a gente tenta intercalar os temas. É para não ficar muito pra não ficar repetido. Só cultura, só teatro, só música, só saúde, Sim. só empreendedorismo. Legal. Então Fica diverso. porque a gente quer falar de tudo. Que eu acho que o rico é isso, né? Essa diversidade. E aí o processo Rony, você conhece, não conhece? Às vezes alguém indica, então a gente faz o contato, ó, temos um podcast, tal, manda o link para a pessoa, você tem interesse? A pessoa Se assiste, a pessoa né? falar sim, daí a gente começa a contar, daí a gente explica como é que funciona, a pessoa pede a disponibilidade, a gente normalmente grava nas quintas à noite, né? Nos estúdios da DGA DGA Music. Depois, não me deixe esquecer de falar da DGA, porque a gente falou aqui e passou. E aí, peço para a pessoa, assim, me manda um release seu, um currículo, e quando eu faço contato, passo o contato do Rony e falo, ó, o Rony vai te pedir algumas coisas que é o material Pra gente fazer as artes, gráfico, Exato, que é o passar. que o Rony faz, toda Sim. essa parte gráfica, que o cara manja, né? Olha lá. Entendeu? Até fico bonito ali, olha aí como eu tô bonito. Opera milagres. E Aurélio, aproveitando só curiosidade, alguém se negou a vir, alguns ficam um pouco melindrados da entrevista no podcast? Ou vocês disseram, não, pelo currículo isso aqui não dá. Já tivemos Já gente que se aconteceu? ofereceu que a gente... Não que a gente negou, a gente esqueceu. Tá bom, voltamos a falar e esqueceu. Acho que Mas, tem assim, algumas coisas que não e vai tem- somar no momento. E tem pessoas que às vezes, assim, às vezes não dão importância, não sei, de repente, porque nós, de cara, eu já falo, ó, nosso podcast é um podcast pequeno,
Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero ir só, entendeu? Então, Fantástico. E é engraçado, porque assim, a pessoa com o maior número de seguidores que veio até aqui foi um cara que, pô, pensa, o que é o Pedro Churrasco, que tem É maravilhoso mais de 1 o trabalho que ele quantos faz. mil seguidores ele tem, que ele vive de publicidade, faz Veio isso. numa boa. Cara, fantástico, de uma Legal. humildade, assim, entendeu? Então, assim, sabe como é que é, ajudou a gente, deu conselho, é um cara... Então, às vezes, uma pessoa que, não vou dizer assim que não é nada, uma pessoa que não tem tanta projeção, às vezes fica com mais, assim... Uma certa vaidade. Mais Só, milindres. só que a gente sempre fala assim, todas as histórias rendem. É, Sim. então... é ouvir, é a questão do ouvir mesmo, Edinho. e- Você ouvir essas histórias é maravilhoso. Tem gente que tem medo, fala, eu não sei, não vou falar o quê. E Só que surpreende. Se abre. chega aqui, a pessoa, não é uma entrevista, vocês já passaram, é um bate-papo, Claro. entendeu? Às vezes a gente dá uma cachaçinha pra pessoa ficar mais à vontade. né? Come umas delícias. Sim, hoje não É igual o marreco, né? A gente dá uma uva pro marreco. E Vai estar aí- no próximo livro do Moacir aí em breve. Mas e aí é que é a história. Então, as pessoas se sentem à vontade, assim. Eu sempre falo, nós não somos jornalistas, somos dois. Não estamos pegando lugar de ninguém. Sim. Entendeu? Então, assim, a pessoa pode dizer assim: puxa, o conteúdo desse pessoal não tem a formalidade e tal. Não temos pretensões de ser jornalistas. E acho que o formato dos podcasts é justamente isso, permite, não é competir, não é, né? Exato. Mas assim, é um bate-papo. A pessoa chega aqui e a gente fala, pensa o seguinte, estamos numa mesa de bar, a gente vai estar bebendo aqui, se você quiser beber, se não quiser tomar água, refrigerante, a gente pergunta o que a pessoa bebe. E você vai contar a sua história pra gente. Entendeu? Não se preocupe com a câmera, se não quiser olhar. E Só se aquilo que preocupe você não com- falou em outros lugares, aqui você pode, chefe. Então, assim, Algum detalhe, Aurélio, se desculpa sentem à interromper. vontade. As pessoas. Algum depoimento, algum entrevistado que surpreendeu vocês? Vocês talvez não esperassem tanto e rendeu muito? Eu acho que todos, Edinho. Todos? Sabe por quê? Difícil falar, né? Eu já complementando essa pergunta, como é que é a repercussão do podcast? Muitas pessoas escrevem, comentando as entrevistas? Sim, e o pessoal entra no chat. Isso. É muito legal porque, assim, nossos episódios são gravados. Isso. E uma coisa que a gente faz, isso é uma coisa que é ético nosso. Com um convidado, a gente sempre fala, não tem corte. De repente eu quero levantar e ir no banheiro, vou levantar, vou no banheiro. O que você falar aqui é registrado, tá falado Bacana aqui. isso. Ah, mas eu errei. Quem não erra na vida, Claro. aqui pode, chefe. Você tá aqui justamente para isso. Se der, a gente corrige na hora. Se não corrige der- na hora e tenta Claro. ver e tudo mais. E assim, a gente vive numa era de haters, de não sei o quê. Até hoje, não tivemos problema com ninguém. E é legal ter crítica, maravilhoso, a gente adora. Né? E o feedback é justamente disso. De repente, um cara que nunca viu o programa, ele assiste e fala assim, mas vocês fazem isso aonde? E uma coisa acaba gerando a outra. Paralelo a isso, eu tenho um projeto que é a revista. A Dart. Sim. O público da Dart começa a entrar no podcast. O público do podcast começa a ir para a revista. Então começa a trocar informações de pessoas que foram para a revista, começa a vir para o podcast. E pessoas do podcast começam a ir para a revista. Né, o episódio 48 nós fizemos com a Lorena. 48 não, 49. Né, a Lorena, um trabalho maravilhoso que ela faz de ilustração e nos projetos. Está indo para a revista, vai falar na revista. Então passa por aqui. E uma coisa que o Aurélio também fala muito, a gente tem muito essa ideia de fazer esse intercâmbio. Network. É o ligar as network, é pessoas. ligar as Como falou, pessoas. né, da conexão, né? Que se Da estabelece conexão, da com as conexão. várias áreas. Então, né? você vê, a Isso é Lorena, importante. a Lorena, a menina, assim, eu estudei com a irmã da Lorena, conheço a Lorena pequenininha, né? Então, assim, algum dia eu fiquei sabendo que a Lorena escrevia e tal, e a gente já conversei com a Lorena, e aí o tempo vai passando, a gente às vezes convida, ô Edinho, pô, vai lá no meu podcast, beleza, a gente conversa e tal, e passa o tempo, passa 6 meses, falo, nossa, tem o Edinho, cara, a gente não é porque a gente não quer, é que às vezes as coisas vão Sim. acontecendo e não deu naquela Oportunidade, data, agenda. entendeu? A gente tá com alguns convidados aí que estão na pré-agenda, lá tem o pessoal que a gente às vezes não consegue marcar e Conflito, agenda, né? que a gente grava 2 programas por mês, né? Que quisera a gente poder gravar 1 por semana, O mas Guilherme ia ficar muito feliz, cara. não, eu também ficaria, mas assim, é difícil a parte
essa logística de encaixar, né, agenda. É que Não fora é daqui, só é que agenda. fora daqui a gente, por exemplo, como cidadão normal, Vocês têm, temos outros empregos, claro, né? De subsistência. Então, às vezes, a gente fala assim, que hora família. que hora que você faz isso? E aqui você falou uma coisa importante. Tanto eu quanto a Aurélia, a gente tem uma base muito legal, que é a nossa família. Um beijo para dona Lia, Duas companheiras, para né? Cássia, para os meus filhos Emanuel, Gabriel, Leia, Miguel, Os netinhos. os netos. Aí tem a Lara, a Clarice, a Annelise e agora tem o Ian. Esse pessoal, Gabriel, 4. Emanuel, Miguel, Leia e Cássia. São 5. Assim, Então, esqueci, né? essa base, eu acho que é o que a gente faz hoje aqui. Um dia meu neto vai assistir. Nossa, meu pai entrevistou o Moacir. O Moacir contou a história assim, assim, escreveu tal livro. Pedro é louco pra ver aqui. Entendeu? Entrevistou o Edinho. No bate-papo com o Edinho, contou isso, isso e isso. eu queria tocar num ponto que é a diversidade das pessoas, dos entrevistados que vocês trazem, e de assuntos diversos, né? E com leveza, né? E isso é que é inspirador, né? Porque é um programa que está indo, e você está indo, está aberto, né, para todos, né? Então, de repente, um assunto que foi aqui colocado, você pode transformar uma pessoa que está não sei aonde, né? Que vai, a partir daquilo, fazer algo ou pensar em algo que nunca fez. Mo, vou dar um exemplo disso, que foi muito legal. Nós recebemos a Michele, maquiadora. Michele. E uma amiga minha de São Paulo, de muitos anos atrás, estava fazendo um curso de maquiagem e estava indecisa se funcionava, se dava certo ou não dava certo. Ela mandou o recado, pegou o contato comigo, entrou em contato com a Michele. Conversaram, ela está se formando. Um abraço, Moniquinha. Através do programa. Então, assim, essa questão de inspiração, Sim. eu acho muito importante. Por exemplo, questão de temas. A gente trouxe aqui, a gente está com o pessoal da cura, falando sobre a questão da cannabis medicinal. A gente fala do Alzheimer. A gente fala do autismo, que tem que pôr em pauta. Ó, que bacana que tá aí, ó. Só lembrar, é a camisa nova aqui da raspa a Raspa-Língua. língua, ficamos parceiro. lindos, hein? Em 2019, Indiana Jones, agora que eu lembrei, ó. Camisa do Indiana Jones. em 2019, eu fui convidado pelo Face para eu voltar ao INPA. O INPA é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, onde eu fiz minha pós, né? Porque no Face, né, viram que eu tinha publicado um livro de literatura brasileira e que me convidando para eu fazer o lançamento do próximo livro lá no Instituto, onde eu defendi Era um biólogo dentro. eu defendi minha tese de doutorado. Veja bem, né? Eu fui lá em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Era o lançamento do Pedras, Paus e Pétalas. Aquele lá, pega lá pra nós. E eu fiz uma palestra e o lançamento do livro dentro do Instituto. Nossa, Dentro do Instituto. Mas eu quero dizer o que ocorreu depois disso, né? 2 pesquisadores. Eu estava fazendo para pesquisadores do meu tempo, mas a maioria já estava aposentado do meu tempo, que eu estive lá entre 76 e 81, então a maioria, né, já não estava mais no Instituto, mas tinha lá 10, 12 ainda do meu tempo, que se doutoraram na época que eu fiz, e que mobilizou o Instituto porque eles queriam ver e saber por quê, né? que louco é esse? Eu era conhecido nos anais científicos, né? Eu publiquei quase 50 artigos científicos, né? E era conhecido aí. De repente, me aparece alguém com literatura brasileira. O que aconteceu é que 3 dos que me ouviram lá estão escrevendo. É isso, amor. Um deles, eu prefaciei um livro, né, há 2 anos. É o do Geraldo Mendes dos Santos, né? Texto maravilhoso. Que eu cito depois, numa sequência de um livro que está para sair, aí eu cito ele nesse livro,
E eu convido para prefaciar esse meu livro, esse outro meu livro. Então é o seguinte, as conexões... Acontece. A gente não tem ideia, a gente não se dá conta de quantas são possíveis nessa rede hoje aí, né, de tantos neurônios aí, de fibras ópticas andando para todo lado. E satélites e imagens, a gente não faz ideia. Não tem, né? e depois que a gente solta, não é Isso, nossa mais. Né? isso. Então, o que vocês fazem tem uma importância tão grande que vai muito além daquilo que a gente imagina. Quando você um dia trombar com alguém lá no Acre, né, dentro de um barquinho, e ele olhar para você e falar o seguinte, ó, eu te vi lá num podcast que você fez, no ano não sei quanto, e eu tô aqui por isso. Às vezes ele está remando o barco porque ele ouviu alguma coisa de alguém que esteve aqui falando de navegação, falando de ambiente, falando de planta, de bicho e tal. Você refaz, ou você muda o leme das pessoas. Isso é fantástico. Falar temos que entrevistar o Cris Medrin. Cris Medrin, já está no... Por sinal, já... Tá no pente. Só vou... Falando de produção, Edinho, bem rapidinho. Como que funciona isso? O Cris Medrin tem um trabalho maravilhoso. E ele, por acaso, é filho do Moacir Medrin. Moacir Medrin, precisava fazer uma entrevista com o teu filho e tal. Pega o contato, a gente já agenda com ele ali, já põe dentro dessa programação. E nós vamos falar de botânica, mas vamos falar de jardim, né? Que é a coisa mais Tony Aurélio, aproveitando em cima de telhado. É maravilhoso. Esse gancho aí, a questão, uma dúvida minha com relação, como é que foi, do começo até hoje, a gente veio conversando até no carro, a questão da publicidade das entrevistas. Vocês começaram bem devagar, pegaram um cara super potente que é o Vasco, né? Que estourou assim de audiência no YouTube. Mas como é que vocês foram fazendo para divulgar os podcasts? E como que foi a engrenagem, como é que ela foi mudando ao longo do tempo? Vocês foram aprimorando a divulgação dos podcasts que vocês faziam? Primeiro de tudo, nós não impulsionamos, né? Isso. A gente teve agora impulsionamento no projeto que a gente fez em Cambé, que já fazia parte do projeto. Mas o que a gente fala é assim, tem entrevista. Se a gente conseguir atingir 100 pessoas assistindo, são 100 pessoas assistindo. Sim. E elas Que é propagam junto com a gente. Sim. Nós fazemos o link do episódio, distribuímos o link do episódio. Mando no WhatsApp, na lista. Lembra quando eu falei, a gente tem a revista divulga. E aí já não é mais nosso. Aí já não pertence mais a gente. Sabe Edinho, assim, a gente entrega e caminha. Você escreve um livro, né? Vocês querem que as pessoas leiam. Claro. Lógico que a gente queria que e nem é por causa de questão financeira, mas assim, a gente queria que as pessoas vissem, porque, como o Rony disse, todas as histórias têm a sua importância para cada um e tal. E isso é que é a beleza. Então, passaram pessoas aqui com histórias de vida, de mudança, né, de reviravolta, né, na história do Agora Vai, mesmo assim, sem, já sendo podchef. Que é a própria história do Moacir, a própria tua história, são histórias assim que merecem que as pessoas vejam, porque assim tem algo a acrescentar para alguém. E era nisso que eu queria falar. Você falou sobre a diversidade, né? Bom, eu preciso elogiar aqui a DGA, a pessoa do Guilherme, a Vanessa, porque nós estamos aqui, e eu vou falar isso como uma pessoa católica, os meninos são evangélicos, né, e nos receberam aqui, e isso prova que nós podemos viver numa sociedade que as pessoas pensam diferente. Exato. Porque nós tivemos pessoas aqui falando sobre cultura afro, sobre religião afro, pessoas falando sobre... Embora... Pensem diferente. Budista. Budista. Assim, há um respeito sobre o pensamento. Não preciso concordar, mas há um respeito. Claro. Da mesma forma como a gente fala, ó, você pode falar, você é responsável pelo que eu falo. Então, assim, as pessoas que nos conhecem sabem o que nós pensamos sobre o mundo, nossas posições, sobre as né? nossas posições. Exato. Mas aqui, se a pessoa vier e quiser falar algo diferente, já teve gente que fala, tudo bem. Não é nosso papel aqui, porque... Nosso papel nem é... E a gente fala muito disso. Embora a gente defenda muito causas como a cultura,
cultura, investimento público na educação, essas coisas. As leis porque da são PNAD coisas, e tudo mais. são coisas nossas. Não é porque nós acreditamos que a sociedade muda com base nessas coisas. Na educação, na cultura, né? Falamos de saúde, de programas de saúde para atender determinadas situações. Tivemos aqui no autismo, no Alzheimer, falta de investimento que algumas dessas entidades que tratam disso precisariam ter um olhar diferente. Então, assim, a gente nossa faz população essa... está envelhecendo. Mas, assim, nosso programa não é um programa político. Não temos esse objetivo e nunca foi nosso objetivo. Em algum momento pode parecer, mas não é o nosso objetivo. Então, assim... Por quê? Porque nós queremos receber pessoas que venham contar a história, ainda que pensem diferente da gente. Que bom. Que Porque pensam essa é a riqueza da A sociedade. diversidade se faz aí. Entendeu? Assim, eu conviver com aquele diferente, podendo ser respeitado e podendo respeitá-lo, ainda que pensemos diferente. Claro. Entendendo? Chegando num consenso onde exista uma civilidade, né? De poder esse conviver, né? E aí é que eu acho que é o nosso papel. Então, contar histórias, mostrar que existem coisas diferentes, mas assim, né? Sem querer ditar para as pessoas, você tem que ser assim, você tem que ser assim, e ponto final. E essa trajetória do podcast, essa coisa de produção, né, que você falou, de divulgação, é uma luta, sabe? Assim, a gente percebe que alguns convidados têm mais interesse em divulgar, outros não. Mas aí, né, a gente entrega para a pessoa, fala, é seu. É um material seu, se você quiser usar isso. O Vasco mesmo fala, você fala do Vasco, ele falou, cara, eu uso até hoje isso aí no meu portfólio. Sim. É isso que é legal. Você Entendeu? tem Talvez por isso ele tenha tantas visualizações. Quase 1000 já, né? Quase. Assim, né? Mas assim, vocês estão entre os tops, né? Também. Você, né? Moacir, por quê? Mas porque também tem uma rede, né, de pessoas que veem, porque divulgam, entendeu? Então, assim, agora, a internet é aquela coisa, a gente nunca sabe como é que é... Como vai chegar do Como outro vai lado? chegar? De repente, um vídeo que a gente acha que não vai e as pessoas vão gostar daquilo. Às vezes Só a que gente assim, faz... o podcast, só pra terminar, o podcast, você até briga comigo, né? Quanto tempo aí, Guilherme, nós temos já aqui aproveitando? Ixi, tá acabando. Ai. Atenção, nossos patrocinadores. O Edinho já tá estourando? Não, vamos O indo. Edinho puxa minha orelha por causa do tempo, mas é assim, como a pessoa tá aqui contando uma história, a gente tá lá, como que eu vou cortar a pessoa, difícil. Edinho? Não tem dá, como, cara. não tem Não como. dá. Então, assim, tem podcast aí que os caras falam 4 horas. A gente fala assim, não, é 1 hora, mas vai dar 1h25, 1h30. E eu falo, Rony, a gente se cutuca por baixo aqui e tal. Até que sobra, a pessoa respira e fala, então, nosso tempo é curto, entendeu? Tá. Sabe, então, é isso, sabe? É difícil fazer isso aqui funcionar como um... Porque a gente nunca sabe como vai... Então, assim, eu fazia antes 12 perguntas. Eu faço os roteiros, tá? Acho que você fez Média algum? 12. Então eu faço Não. 12 perguntas. Então, assim, dividindo entre... A gente pauta mais ou história menos a pessoal, história, manda pro Aurélio. história, profissional. trajetória profissional e projetos a seguir. É mais ou menos isso, né? Então, hoje eu estou reduzindo para 10. Dependendo da pergunta da pessoa, já estou reduzindo para menos. Esse projeto de Cambé, que era meia hora, era 5, 6 perguntas, porque... Você tinha que condensar. É muito doido isso, por exemplo. Sim. Que, vamos supor, eu pego toda a história de vocês, pontuo algumas coisas, mando para o Aurélio pontua outras, trocamos algumas informações, Vocês fecham. mas aqui o bastidor, você falou um negócio do bastidor? você perguntou de coisa... Só curiosidade. Essa é justa. Não, vou colocar uma coisa de bastidor. 2 programas que foram regravados. Sério? 2 programas que Eu foram não vou falar regravados. esses 2 programas. É. No bastidor, às vezes o que a gente conversou lá fora vai render muito mais do roteiro. A gente pega o roteiro e... Encosta. Exatamente. Vamos e fazer de esquece. novo, né? Não, esquece o roteiro. A gente vai exato. fazer o que a gente sabe fazer, que é ao vivo. Fala no microfone, Aurélio. Eu sempre pego no pé do Aurélio. Eu do Rony. Eu tô vendo o programa, vocês começam a falar sem olhar o microfone. Steve Wonder, né? Steve Wonder. Então, assim, Saia justa. nós tivemos 2 situações, tivemos um probleminha técnico, né? Acho que foi.
Como foi do... Foi do Silvio Ribeiro. Silvio Ribeiro. E depois nós fizemos do Silvio, nós fizemos ao vivo. Foi o único que fizemos ao vivo, né, Guilherme? Foi feito tipo uma live, né? Que a gente Foi fez que nós dele. voltamos no sábado. E aí que é o engraçado, é porque você já tinha gravado, e aí você gravar de novo as mesmas perguntas, com a mesma naturalidade. A gente já tinha comido as coisas. Não, foi. O do Silvio ainda foi mais assim, porque foi ao vivo, então a gente foi fazendo. Mas o do Marcelo, que é O Marcelo da Oncolog, parceiraço, cara. Foi show de bola. Respondia numa naturalidade que parecia que era a primeira vez que ele estava respondendo. Falei, cara, que bacana. E foi legal, entendeu? Essas coisas, sim, acontecem. E é o risco que você corre. Da Atena, a Atena teve um problema, chegou tarde, quase não chega para fazer o programa. E aí, Edinho, entra muito a questão da parceria. Né? E aí a gente, de novo, faz essa reverência ao pessoal da casa, da DGA. Porque eles me entregam um produto com qualidade e eles conseguem olhar todo o nosso entorno, né? Vocês viram aqui, vocês chegaram aqui, vocês são acolhidos, tem todo um processo. Sim, claro. Mas na verdade também quem manda aqui não é mais nem o Guilherme, É o Davi. É o Davi. A cor passando Passando frio, fome e sede. Não, mas é verdade. O Guilherme até café já fez aqui. Bons tempos, né? Bons tempos, é. A gente brinca, mas é que assim, a gente primeiro que quando a gente começou a gravar era uma câmera, né, Guilherme? Era uma câmera. Hoje tem várias. Hoje são você vê como é a evolução, né? Exato. E a gente sempre indica as pessoas para virem aqui, entendeu? Várias pessoas já indiquei. Eu não sei, às vezes as pessoas não acabam porque assim é um preço justo, né? É um trabalho eles entregam. O Guilherme é uma pessoa aí antenada da música, faz videoclipe, entendeu? Então tá aqui Ibiporã, nós temos a DGA Music, mas a DGA Vídeos também. As pessoas às vezes não valorizam a prata da casa, né? Então a gente valoriza porque é uma parceria, né? Você vê, nós ganhamos o primeiro programa, né? E onde a gente chegou, né? Então assim, a gente queria estar gravando toda semana, ter gente para poder... Porque assim, o Rony leva um tempo para fazer essas artes aqui. O roteiro, eu confesso, tem gente que recebe o roteiro no dia, na tarde. Quando recebe. Porque a vida vai... Ai, Rony, eu não consegui fazer e tal. E dá trabalho para parar, pensar, ler. Falar, nossa, essa pergunta aqui... Então... porque você tem que imaginar o que a pessoa vai responder, como é que vai ser a sequência daquilo. Tem que ter uma sequência ação lógica, e reação, né? E aí tem aquele convidado também que ele não deslancha. E aí se você pegar os programas aqueles que a gente falou mais, não é porque a gente quis falar mais. O convidado às vezes ele responde monossilábico, né? Assim, e tal. Não discorre sobre. Lógico que eu e o Rony temos uma tendência a falar pra caramba, né? E falando nisso, Aurélia, como a gente tem tendência a falar, eu vou só aproveitar, se vocês permitem, claro, né? Vocês podem, chefe, né? Eu vou cortar o redondo. Precisa falar dos patrocinadores. Dos patrocinadores, porque senão não vai manter. Ô, Guilherme, nós vamos estar aí com a Santa Clara, cara. A Santa Clara Frios. A Santa Clara aqui, ó. O nosso amigo Carlos mandou pra gente aí, pra hoje, a gente tá degustando depois do programa, um Dual Light, um queijo de Minas frescal. Quem fez esse roteiro aqui, Rony? Foi você? Não, foi eu não, tá muito chique. Não, olha aqui, ó. Você perguntou sobre roteiro de comercial aqui, ó. Voz suave e sorriso na fala. Assim. Alguns sabores a gente não esquece. E o da Santa Clara Frios é um deles. Cestas cheias de carinhos, frios, selecionados e aquele toque mineiro que faz a diferença. Olha lá. Tom próximo e sincero. Santa Clara. Carinho e sabor em cada detalhe. Muito bem. Viu como é que é Um abraço pro Carlos. Um abraço pro Gabriel que mandou esse vinho maravilhoso. Gabriel, muito obrigado. Fora a brincadeira aqui, com o roteiro, que muito bem feito, mas é assim. A Santa Clara tem produto, gente. É um produto. Como é que é o nome do menino lá? É o Carlos, da Santa Clara. Carlos, onde que fica a Santa Clara? Avenida Goiás. Tem aqui? Tem aí, Avenida Goiás. Rua Goiás, 10.057. Também pode pedir pelo WhatsApp, anota aí, ó. 3324-7135.
7135. Pede lá, eles vão entregar um queijinho, um E vinhozinho. tem mais uns tem detalhes mais aí, ó. coisas aqui, Tem ó. costelata, tem temperos, tem variedades de queijos lá que não dá pra trazer. Vai lá aqui. conhecer, Vamos gente, conhecer, vai lá vale conhecer. a pena. O Carlos tá chegando aí, né? Quem sabe vai ser nosso parceiro aí. Opa, seja breve. E aí temos que falar também, gente, da Sweet Sabor. A Sweet Sabor que coloca pra gente essas delícias na mesa aí, né? Saborear Me um deixa petisco. passando vergonha, porque eu tô o tempo inteiro mastigando durante a entrevista. Nós vamos precisar fazer em breve uma parceria com o Mal consegue dentista falar. também. Nós temos a Notória, que é a que faz o nosso registro da nossa marca. Né? A Notória, para quem não tem sua marca registrada, gente, procurem Notória, porque a Notória é fantástica. Parceria também, lá de Parceria. Curitiba. Nós temos a Força Têxtil. lá Força da- Têxtil, ó, a gente de sempre Moacir fala do Méder. Moacir Aqui, ó. Méder. Aí, Esse ó, aqui, ó, Força da Força Têxtil. Têxtil. Tecelagem e confecção. A Força Têxtil é parceira nossa desde o início, né? Como é que fala? É medre. É padrão de qualidade. Aí a gente tem a revista De Arte, tá sempre com a gente. A revista De Arte, o Instituto Cultural Arte Brasil, também parceiro nosso. A Herbes é de aromas. É uma empresa Cara, de São Paulo. Aquele é muito bom. de maçã. Olha, se quiser mandar mais presente, eu tô aceitando. Viu? Herbes, bom. muito obrigado, pessoal da Muito Herbes bom. aí, são parceiros nossos. E se você quiser deixar sua marca com a gente, tá aí, ó. Você falou o do Marcelo, nós falamos? Nós temos a Oncolog, gente. Oncolog A foi nossa parceira durante esse ano aí. fortíssima. Fortíssimo. Um grande abraço pro Empresa Alan, aí. pro Marcelo. É. E Marcelo tá. Quando quiser voltar aí e assar uma carninha, nós estamos esperando, hein? Pode ser aquele carneiro do Ayrton, tá? Não O sei Ayrton se falou é- que vai fazer, ele vai É mandar. difícil chegar esse carneiro. E ó, a gente falou aqui, e a gente tem que fazer essa reverência. Por exemplo, a gente tem os parceiros, como o Ayrton, que tá sempre assistindo, sempre tá dando um feedback pra gente. O Edinho mesmo sempre dá esse feedback. É muito importante pra gente. O Ayrton não é tão chato igual o Edinho, não. O Ayrton só elogia. Eu pego no pé, fico na jugular. O Ayrton e meu irmão, o Edinho e meu irmão. Tem dos dois lados, né? Quem elogia, quem puxa a orelha. Um bate, outra macia. Né? E- Um bate, e- outra macia. E o Ayrton eu acho legal porque o Ayrton não é um cara da área da cultura. Mas ele aprendeu junto com a gente nessa caminhada nossa, esse sacrifício que a gente, entre aspas, faz na cultura, né? E hoje ele olha, eu acho que ele fala assim, cara, a cultura é fantástica. O Ayrton é um homem É. rústico. Rústico sistemático. Aurélio e Rony, antes que acabe o tempo pros dois, também a gente queria ouvir os projetos futuros de vocês. Sim. Não só com relação ao podcast, mas na vida. O que vocês estão pensando, o que a gente pode aguardar? Olha, Vocês. Edinho, a ideia sempre é olhar além. Né? Tem uma ideia de um livro. Opa! No lançamento do livro do Mo, eu acabei recebendo um convite que eu acho que eu vou, dessa vez, levar a sério. Né, um abraço para Cris, da editora Atrito. né? Atrito Arte. Atrito Arte, Cris, um abraço. Que nós estamos vendo aí, ela vai ser nossa parceira. Nós temos um espaço aqui do Pode Ler. E acredito que vai dar certo essa parceria. Vamos estar fazendo Isso é junto bom, com ela. hein? Isso é bom. Temos ideias de fazer peças de teatro. Tem uns documentários que está surgindo junto com o pessoal do Instituto Cultural Arte Brasil e a revista De Arte. A revista De Arte ampliando cada vez mais, né? A gente já não tem noção de onde está chegando, mas é que depois que ela nasce, ela já não é nossa Ele mais. é né? mensal, Rony? Mensal. É né? mensal. Mensal. E quanto ao Podchef, novidades. Em breves aí vamos estar alçando novas coisas, acredita aí. Tem tudo para dar certo, né, Aurélio? A gente planeja aí. Bom, nós fizemos esse projeto. Nossa, é bem lembrado. Fala do projeto. Esqueci. Projeto em parceria com a Prefeitura de Prefeitura de Cambé, Cambé. na verdade pela PNAB, né, Ministério da Cultura, Secretaria de Cultura de Cambé. Foi um projeto muito interessante porque Aurélio, só um detalhe, explica o que é PNAB, para quem não conhece. a PNAB, gente, é Política Nacional Aldir Blanc. Aldir Blanc, que é uma política cultural que manda o dinheiro direto para os municípios, para que os municípios façam esse Os gerenciamento fazedores através de cultura. de um edital. Então você tem editais para fomento, né, de artistas, vilas culturais, às vezes para manutenção de espaços, né? É uma política. Nós temos duas políticas importantes, né, que é a Lei Paulo Gustavo, a PNAB, e também temos ainda a Lei Rouanet, mas a Lei Rouanet é uma lei que depende de captação. Você tem que aprovar um projeto e depois você tem que ir atrás de uma empresa, que essa empresa daí ela vai destinar o seu imposto, também pessoa física pode destinar parte do imposto que ela ia pagar para financiar um projeto cultural. Diferente do que as pessoas acham, que é, né, não sabe como é difícil. Mas a PNAB, a PNAB ela trabalha com um prêmio, então assim,
ela é um pouco menos burocrática do ponto de vista da prestação de contas. Não que você não tenha que fazer. Mas ela é mais fácil e ela democratizou a cultura, porque ela vai para todos os municípios. Então o município ele tem que aplicar aquele Cobrem recurso. os seus gestores, né? Porque Ele senão tem não- que aplicar, porque senão no ano seguinte ele não recebe Não o recebe. recurso. E é muito importante, né? Por Londrina exemplo, captou alguma coisa? então, Londrina... Eu falo como... Eu sou membro do Conselho de Cultura... Vamos lá. né, Conselho de Promoção de Cultura de Londrina, né? E nós tivemos recentemente a decisão lá sobre a aplicação. Londrina recebe em torno de 3 milhões e 200 mil para 2026. Então, assim, na verdade, o Conselho participa dessa definição. Só que veio uma proposta lá que boa parte do Conselho era contra, mas acabou que passou, que é destinar parte do recurso para a reforma do Teatro Zaqueu de Mello. Desses 3 milhões e 200, 1 milhão foi para o teatro. Só que assim, esse 1 milhão não resolve o problema. E a discussão era que o município tem outras formas de conseguir este recurso. Não, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o município vai gastar, acho que, não sei se é 8 milhões em enfeites de Natal. E aí você pega um recurso que você podia investir num projeto cultural igual o do Vasco, que ontem estava nas redes, lá até fiz uma crítica, porque assim, o secretário postou uma foto elogiando e tal, mas o Vasco tem um projeto que lá na União da Vitória vive com o Pires na mão e não recebe recurso público. e atende as crianças E com a dança. aí é o que você pensa, tudo bem, não, eu tenho um apego, um amor pelo Zaqueu de Mello, teatro, né? Fizemos nossa a casa, história lá, né? Temos nossa história lá. Só que assim, hoje, o que é mais importante? Londrina precisava de ter teatros, espaços públicos, mas Equipamentos, né, não culturais. dessa fonte. Essa é a minha visão e de alguns conselheiros, mas fomos votos vencidos. No processo democrático, quando você é voto vencido, você tem que aceitar. Claro. Mas assim, fica o registro aqui de que seria muito mais importante você ter esses projetos lá na periferia sendo incentivados. Porque isso faz a transformação cultural. Não adianta eu ter um teatro onde as pessoas vão se eu não formo as pessoas que vão para o teatro. E eu tenho que se eu deslocar não a formo pessoa os da periferia artistas que até vão esse ocupar teatro, esse né? espaço. Entendeu? Então a periferia, ela não sai lá para ir para o teatro. Entendeu? Eu tenho que levar a cultura lá na periferia. Vai ficar para aquela elite que sempre foi ao teatro. Sim. Exato. Mas os novos não ganham. Porque O processo tem que ser inverso. esses novos não Exatamente, Não, né? não Então, não são E aqui vale- nós que somos pessoas privilegiadas temos acesso, né, aos espaços públicos, né? E aqui vale lembrar Então também a gente da tem que parceria. pensar nessa parcela da população. E aí que eu falo, não falamos, não somos, eu não falo porque o certo. visão de aplicação de recursos, é uma questão de gestão pública e visão, não é ou B. esse, aquele ou outro, entendeu? Visão. Tá. Nossa visão é essa. Só assim como o Rony falou de um livro, algum projeto pessoal teu também, não? Aí na frente, pensando? Eu faz uns 30 anos que eu tenho um projeto ganhando na loteria, mas não tá dando. Eu tenho É pouco tentado. tempo ainda. Tá difícil. Não, eu na verdade, tenho... Eu tenho alguns projetos. Eu sempre eu tenho muita vontade de fazer cinema, sabe? Sim. E tenho vontade de fazer dublagem. Hoje a gente tem essa parceria com o Sated, até tô querendo bem fazer lembrado um aí. contato com o pessoal do Sated Paraná. Explica o que é o SATED para todo mundo. Sindicatos artistas, né, do Paraná, trabalhadores, né, do entretenimento do Paraná, que agora eles têm aqui em Londrina coordenação, né? uma coordenação regional, que é a Camila, a Lana, o Adriano e o Rogério. Rogério. Não, o Rogério tá lá em Curitiba, o nosso amigo lá, o Lucas. Lucas. Não, tá, cadê o e então, assim, tem muita vontade de fazer cinema, inclusive. Este é um. Pega esse outro. Filipe é outro. Esse aqui dá mais uma novela, tá? Mas esse aqui dá cinema, tá, gente? Tem mais um ali, o Travessia também, que é... Esses romances. Mas A gente precisa dos roteiristas, né? Roteiristas. Pessoas aí do cinema. Dá um filme. Filme. Isso aqui é novela pra Tá. Globo, né? Travessia. Filme. Travessia. Eu posso fazer até um Moça. militarzinho lá, tá? Bravo, né? Eu posso fazer, viu? Figuração.
Mas assim, meus projetos envolvem os amigos, você percebe, né? Então, eu tenho essa vontade, né? Eu tô com um livro do Moacir lá para terminar de ler. Moacir, estou em débito com você. Peço desculpa. Não, tem tempo. Né? Mas Tem tempo. Tempo esse ano. tempo. O Rony não me falou isso, não. O professor desistiu. E né, Para um novo livro. é o novo livro do Moa, né? E esse é o meu projeto principal agora, é esse, terminar de ler esse livro. E eu quero, bom, de verdade é isso mesmo, quero fazer cinema e tenho vontade de escrever. Eu acho que eu nunca me enveredei, por exemplo, embora eu seja bom com as palavras. É mais para, assim, não sei se para colocar isso em termos de literatura. Eu tenho umas viagens, uns insights, assim, né? Mas eu não sei o que eu escreveria, que tipo de... Às vezes eu falo, poxa, vou começar a escrever pequenos poemas, que talvez seja mais interessante. Ô, Aurélio, eu vou falar uma besteira aqui, mas aí a gente pergunta pra quem sabe. Guilherme, deu tempo? Basta do papel. Papel e caneta, cara. E solta lá. Depois a gente descobre o que vai acontecer. Mas começa a fazer. Exato. É isso, né, amor? Claro. Começa a fazer. Depois que você começar a fazer, aí você entrega. Ah, eu acho que eu... Deixa que os outros decidam por você, meu jovem. Você só põe no papel. Rony, Aurélio, o tempo nosso está assim. Olha a vingança. A nossa vingança. Edinho, eu preciso, Como antes é de bom- terminar, como é Edinho. bom estar do outro lado. Só tem um tempinho, calma. A gente vai indo pro final agora, tá? Mas a gente vai dar a chance de vocês fazerem agora uma última fala, né? Como entrevistados aqui do programa Eu vou começar. comemorativo. Eu 50 gosto de quebrar os episódios. protocolos. Mais uma vez, eu não podia. Guilherme, eu tô em qual aqui? Só pra. Eu estou diante do autor do livro, Edson Holtz. É o último livro dele, lançamento. Edinho, você não ia passar aqui, você Em fazer a branco, surpresa né? pra nós e não falar sobre ele. Fala aí, rapidinho. Aí eu falo. Não, rapidamente, assim, acho que é um professor de literatura aqui, como vocês veem, com essa produção maravilhosa dele. Os meus são dois livros de não ficção acadêmicos, né? Um sobre a história boêmia de Londrina e outro sobre a história de Londrina sobre o Museu Histórico, né? Conta as memórias londrinenses. Mas não adianta correr não, porque hoje vocês dois que são os entrevistados aqui, são os prioridades. Eu acho que tanto o Moacir, a gente agradece muito o convite de estar aqui do lado de cá da bancada, tá? E a gente queria agora ouvir de vocês, né, as últimas considerações de vocês nessa comemoração dos 50 anos do podcast. Pra gente poder Vamos chegar aos 50 anos. 50º programa aqui, tirando os de comeback que vocês fizeram. Tá? Bom, eu vou. Rony, Aurélio, depois Moacir Primeiro também. de tudo, eu vou fazer aqui o que eu sempre faço a todos os convidados. Ao meu parceiro, muita paz e gratidão sempre. Obrigado de ter aceitado esse desafio junto comigo. A vocês, muita paz e gratidão. A casa, muita paz e gratidão. E a todos que estão em casa, receba esse abraço, esse carinho, né, de muita paz e gratidão. E estar aqui, e permanecer aqui, e ficar aqui, é pura literatura. Sim. É pura história, é pura cultura. E aí eu faço a minha reverência aos meus ancestrais, aos meus que vieram os primeiros aqui, né? Que deram essa chance pra gente poder fazer tudo isso. Às vezes a gente fala assim, cara, de onde surgiu essa ideia? De onde veio? Eu acredito que tem alguém olhando lá em cima por nós, que dá esses direcionamentos, que caminha. E aí, de novo, a minha família deixa aquele abraço, aquele aperto no coração de cada um deles, e saber que todos eles eu amo, todos. Né? E é isso. Aurélio. Não vai fazer, eu vou chorar, né? Já quase chorei 2 vezes. Eu choro mesmo, gente. Meu sono, muitas vezes me emocionei aqui com vocês, né? Quando você esteve aqui, fazer isso aqui é difícil definir o que é, né, Rony, assim, em palavras, né? Porque a gente é muito sentimento. A gente sente mesmo. Então, assim, existe verdade no que a gente fala aqui. Por mais que às vezes possa ser técnico, a gente está no estúdio e tal, o que a gente faz aqui é de verdade. A gente não faz agradando. Quando a gente elogia alguém aqui, é do coração. Né? E hoje a gente está aqui, assim, por que vocês dois, né? Por que da escolha? Por que escolher você? Podia ser qualquer pessoa do mundo aí, né? Não podia. Não podia. Né?
Até a Andréia falou assim, não, tem que ser Moacir. A Andréia é muito sábia. Você sabe que a Andréia que falou para mim, eu chamo Vasco, primeiro convidado. Claro. Né? A Andréia sabe dessa história. Então, nessa caminhada aqui com o Rony, é difícil, né? Porque eu e o Rony, por incrível que pareça, a gente nunca discutiu. Nunca discutiu. E é difícil você trabalhar junto com a pessoa, mesmo tendo diferença. Quando a gente tem diferença, a gente pontua no respeito. E eu sou uma pessoa de temperamento difícil. Dificílimo de trabalhar assim. Eu tenho posições e tal, eu às vezes sou um pouco ríspido, mas com o Rony isso nunca aconteceu, né, Rony? Eu acho. Depois ele anota. Então, depois você me manda. O que você falou mesmo, Aurélio? Eu não entendi. Nossa. Então, assim, eu espero, gente, de verdade, que a gente possa ter saúde para continuar aqui, ter paciência, né, das pessoas que nos amam, de entender que isso aqui é muito mais do que um simples projeto, um podcast. Isso aqui é uma coisa da vida da gente, né? Compartilhar, estar junto. É uma hora, às vezes, que a gente está aqui e que, para a vida, não só da gente, mas das pessoas que passam aqui, daqueles que assistem, pode ter um significado que a gente não tem a proporção do que é. E transcende, né? Então, por isso que eu peço paciência às pessoas que nos acompanham, os nossos familiares, às vezes a gente está lá fazendo um negócio, perdendo, tem que correr para lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E a vida é muito louca, né? Mas espero ter saúde, né? Para continuar fazendo, aceitando as críticas, né? Sempre procurando melhorar, Ed. Claro. Vou continuar no pé de vocês. Sempre procurando melhorar, porque assim... Mantenha. A pessoa liga pra mim e fala assim, tal coisa, eu já bato um fio pro Rony, não, Rony, a pessoa reclamou de tal coisa. Entendeu? E às vezes eu corrijo o Rony, ele me corrige, né? E no final ele se corrige. Às vezes expressões que a gente usa, até do português, como eu falei, a gente não é jornalista, então a gente às vezes desliza aqui, né? Fala um português, um nói errado, mas... espero um dia estar aqui, ó, com tantos filhos, né, Moacir, como eu te disse naquele dia que eu não pude ir no seu espetáculo. Não pude ir, desculpa. Anotamos o caderninho. Tá. Estou anotando o caderninho. Faz falta. De verdade, não é. E Essa é a história, meu amigo. É por isso que nós estamos aqui. porque assim, Senão nós não tava aqui contando perder história. esses momentos pra gente são momentos Claro. que não voltam, né? Então, a vida é um caminho, né? Dá pra voltar? Algumas coisas dá, mas nem tudo dá. Então, alguns momentinhos a gente às vezes deixa de ter lá porque a gente precisa trabalhar, precisa de dinheiro e tal. E tenho trabalhado muito, mas agradeço mesmo a todos vocês. Muita paz e gratidão, Rony, meu irmão. Podemos esquecer, né, gente? Tem um presente. Quando vocês estiveram aqui... Peraí, o Moa quer uma fala. Tem uma aí. falinha do Moa também. Eu quero dizer algo muito simples e fácil de ser entendido, né? As palavras nunca dão conta de descrever o que a gente sente. Por isso a gente chora. O mel, se for... Descreve o mel, você pode dizer que ele é amarelo, que ele é assim, assado, quanto a cor, quanto o sabor, jamais. Não tem como. Amor também é assim. Se amor, né, tivesse já sido definido como tal, não teria mais poeta para fazê-lo, para fazer novas definições. Já teria sido dito. Já foi dito tantas vezes e não deram conta. E continuaremos a falar sobre amor. Esse é o desafio. E quando a gente não dá conta, a gente sorri ou chora. E é o que vocês estão fazendo agora. Parabéns. Eu amo vocês. Obrigado. Legal.
Vamos entregar uma. Olha aí. Quando vocês Fazer vieram um aqui, a sonho. gente ainda não tinha. Seu Ayrton, do o senhor tá hábito. aqui. O Ayrton também vai. O Ayrton, mas esse é pra você levar, viu, Ayrton? Esse é da Marta, viu, Esse é Ayrton? da Que você já Marta. ganhou uma. Esse aí. Eu ia cobrar, gente, a canequinha. Olha que legal, gente. Nossa senhora, que presentaço. É que na época a gente Café ainda da não. manhã. A gente ainda não fazia essa. Essa é. Eu vou chegar lá e falar pra Inês e eu tenho que fazer a coleção de canecas. Essa aqui não, essa é minha aqui, ó. Eu não tive sentado nenhuma vez ainda. Então, Ayrton, vamos falar do que é aqui, Muito Ayrton. Você vai ter que vir. Gente, a gente precisa então, Edinho, como vocês Agora iniciaram, encerrar. e a gente tem um lema quando a gente vai encerrar. E hoje, mais do que nunca, Isso é plágio, isso é plágio. hoje a gente está fazendo isso de um jeito tão especial. E assim, essa consideração, como o Aurélio começou aqui falando do seu Pedro, eu falando do seu Riva, que já estão lá num patamar superior. E ensinaram para a gente uma coisa fantástica, que é olhar o ser humano como ser humano e reverenciar o ser humano. Então hoje prestamos a vocês a nossa reverência Isso. e dizemos assim, muita paz e gratidão sempre, sabe por quê? Porque aqui Pode pode chefe!